Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a insuficiência cardíaca de novo, né? Eu já fiz um vídeo há um tempo atrás sobre a insuficiência cardíaca, que tá aí à disposição, né? Eu não vou tirar o vídeo, até porque eu achei que ele ficou muito legal, cheio de figuras e bastante informação importante. Embora não seja um vídeo tão curto, ele tem aproximadamente 17 minutos, ele não tá tão completinho como eu pretendo que fique esse vídeo aqui, né? Então eu resolvi fazer um outro vídeo falando sobre a insuficiência cardíaca, mas um vídeo mais completo, tá, pessoal? Então vamos conversar sobre a insuficiência cardíaca, aproveitar que eu tô revisando aqui pela apostila do MED, tá? Então é a referência que eu tô utilizando para fazer esse vídeo aqui, a apostilinha do MED de 2016, tá bom? Então, pessoal, pra gente entender, antes da gente definir a insuficiência cardíaca, o conceito de insuficiência cardíaca, é importante a gente entender qual que é a função do coração de maneira bem geral, né? Bem resumida. Então, o coração ele não tem simplesmente a função de bombear o sangue, né? Ele precisa conseguir fazer isso de modo a suprir as necessidades teciduais, mas, por outro lado, sem elevar as pressões intracavitárias, tá bom? Então, é essa a função de um coração saudável. E é aí que a gente começa a falar sobre a definição, né? Definir melhor a insuficiência cardíaca, que é aquela situação que o coração ele não consegue bombear o sangue de maneira satisfatória, né? E manter ali um bom débito cardíaco suficiente para manter as necessidades teciduais. Ou quando ele consegue suprir essas necessidades teciduais, ele não consegue fazer isso sem que se gere ali um aumento da pressão intracavitária. É muito importante esse cuidado em relação à pressão intracavitária ali dentro do coração, até porque se, por exemplo, você tem uma alteração ali dentro do ventrículo esquerdo, acaba que você gera um aumento da pressão de todas as áreas ali vinculadas àquele ventrículo, como por exemplo o átrio, né, que se encontra em comunicação com o ventrículo esquerdo através da mitral, né, que permanece aberta ali, por exemplo, no momento do enchimento da diástole ventricular, né, que é aquela hora que a gente vai ter o enchimento do ventrículo. Então a mitral ela acaba ficando aberta para que aquele sangue desça do átrio para o ventrículo. E se você tem que uma pressão ali dentro do ventrículo está muito alta, aquilo vai repercutir no átrio, né, que se igualam, a pressão aí dentro dos dois acabam ficando igualadas. E que vai repercutir também ali no sistema veno-capilar pulmonar, né, afinal de contas eles estão em contato ali com a área cardíaca esquerda, com o ventrículo esquerdo, porque, né, são as veias pulmonares que levam o sangue oxigenado de volta do pulmão para o coração, para o ventrículo esquerdo. Então, se você tem que o ventrículo esquerdo está com aumento de pressão importante, isso vai ter repercussão no sistema veno-capilar pulmonar, que começa a gerar ali esse aumento de pressão que vai repercutir, acaba desencadeando uma congestão pulmonar e, enfim, todo o efeito em cascata que vai acontecer nos casos de insuficiência cardíaca, a gente vai conversar direitinho mais à frente, né? E isso, toda essa situação de efeito em cascata, repercussão de outras estruturas ligadas ao coração, acontece também em casos de elevação da pressão do ventrículo direito. Enfim, a gente precisa dar bastante atenção a isso, tá? Antigamente se acreditava que a insuficiência cardíaca era simplesmente consequência de uma falha mecânica do coração, né? O coração não está bombeando bem o sangue e acabou, não tem mais o que fazer, agora é dar medicação sintomática e ver até onde o paciente aguenta. Era esse o raciocínio que as pessoas tinham antigamente a respeito da insuficiência cardíaca, né? Mas hoje a gente já sabe que a insuficiência cardíaca está muito relacionada a fatores neuromorais, né? Que tem uma relação total com essa questão da evolução da insuficiência cardíaca, porque elas promovem o remodelamento cardíaco. E foi muito importante essa descoberta, porque foi através dela que a gente consegue entrar com medicações que não são somente sintomáticas, mas a gente tem medicações que alteram a sobrevida do paciente porque atuam nesse mecanismo de remodelamento cardíaco, né? Retardando esse processo, muitas vezes até impedindo esse processo de remodelamento cardíaco e aumentando mesmo a sobrevida desse paciente, né? Melhorando bastante aí o prognóstico, o desfecho do quadro. A gente vai conversar sobre isso direitinho, tá? Então, o que é, né, esse remodelamento cardíaco? É uma alteração da estrutura cardíaca que vai acontecer e, consequentemente, da função cardíaca
por alteração desses fatores neuromorais, e eles se dividem em 4 etapas básicas que eu vou ler aqui para vocês. Então, primeiro vai haver uma alteração na geometria ventricular, o ventrículo vai ficar mais dilatado e esférico. Depois vai acontecer uma degeneração e apoptose dos miócitos, então eles começam a morrer, né? Depois, fibrose miocárdica intersticial. E por último, vai haver então, né, óbvio, uma redução da sobrevida do paciente com uma piora aí progressiva da função ventricular. Falando então, pessoal, sobre o modo como vai acontecer esse remodelamento cardíaco, de maneira bem resumida, são basicamente 2 as causas, né, para esse remodelamento cardíaco, uma que vai acontecer pela sobrecarga de pressão e uma outra que é por sobrecarga de volume. Tá, então falando agora sobre a sobrecarga de pressão, o que vai acontecer é um aumento da pós-carga. Pós-carga, pessoal, é aquela resistência que existe ali para que o ventrículo consiga ejetar o sangue, isso é pós-carga. Tá? Então, em relação à sobrecarga de pressão, é isso, há um aumento importante ali da resistência da pós-carga, né, dificultando a ejeção de sangue por parte dos ventrículos, né, 2 causas principais, né, muito importantes para esse aumento da pós-carga são, né, a hipertensão arterial sistêmica, que gera uma repercussão em cima do coração, e a estenose da válvula aórtica, né, porque a válvula está ali estenosada, o ventrículo esquerdo precisa mandar o sangue, fazer o sangue passar ali pela válvula e passar ali pela aorta, né, pela artéria aorta, e a válvula está ali estenosada, dificulta, então há uma dificuldade muito grande ali de passagem de sangue, isso sobrecarrega o ventrículo esquerdo. Tá? Então, enfim, qualquer situação que aumente essa pós-carga em cima do ventrículo gera nele uma necessidade de adaptação. Então, o ventrículo ele precisa encontrar uma forma de conseguir ejetar o sangue apesar dessa dificuldade, desse aumento da resistência. A primeira alteração que vai acontecer é a hipertrofia dos miócitos, né? Eles começam a aumentar de volume e aumenta-se também o número de fibras contráteis, né, que vai desencadear, então, consequentemente, né, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, falando especificamente agora do ventrículo esquerdo, que vai desencadear uma diminuição da câmara cardíaca, né, mas dessa maneira ele consegue ter mais força para bombear o sangue contra essa pós-carga aumentada, e nas fases iniciais esse efeito ele é benéfico porque ele é compensatório. Tá? Só que com a evolução dessa situação, se a gente não conseguir reverter esse processo, o coração ele vai chegar no momento que ele não vai conseguir mais ter uma atuação compensatória, ele vai vai entrar em disfunção, né? Por quê? Porque, começando que esse aumento da espessura, né, do ventrículo, ele dificulta a irrigação, então começa a ter uma isquemia subendocárdica, começa a afetar ali também o processo de diástole cardíaca, então até o processo de relaxamento do coração começa a ficar prejudicado, e esse efeito por si só, ele predispõe o indivíduo a arritmias malignas, tá? Então o paciente ele pode começar ali a desenvolver arritmias malignas, entrar em parada e morrer, né? Ter uma morte súbita. Então é isso, pessoal. Esse processo ele continua evoluindo até que, se não for corrigido, né? Essa sobrecarga, essa pós-carga aumentada vai começar a desencadear uma degeneração e apoptose dos miócitos, então já estava difícil com todos eles trabalhando contra aquela pós-carga aumentada. Imagina quando começa a morrer miócito, né? Começa então a sobrecarregar os que ficam ali, né? Então eles vão ficando cada vez mais sobrecarregados, começam a morrer, começam a sofrer degeneração e enfim, vira um ciclo vicioso até que esse coração ele vai ficando dilatado, vai tendo um afinamento, né, da parede e enfim, esse coração vai entrar em disfunção, tá? Disfunção sistólica. Uma outra causa principal para que haja esse remodelamento cardíaco é a sobrecarga de volume também, né? Então, o que vai acontecer ali é o aumento da pré-carga dentro do coração, né? Então, a pré-carga, pessoal, é o aumento de volume diastólico final, né? É o volume de sangue que enche o ventrículo ali no final da diástole, essa é a pré-carga. Então, começa a ter um aumento excessivo dessa pré-carga. Uma causa principal é a regurgitação da válvula, principalmente a válvula aórtica e a mitral.
né? Então vai acontecer regurgitação dessas válvulas, nas duas situações pode acontecer um aumento da pré-carga, né? A ponto de gerar o remodelamento cardíaco. A mitral, porque ali durante a sístole ventricular, que era para ele pegar o sangue que está ali dentro do ventrículo e mandar embora pela aorta, como tá havendo ali a regurgitação da mitral, esse sangue, ao invés de ir embora pela aorta, ele volta ele passa, né, volta pela mitral, volta lá para o átrio, e no momento da diástole ventricular esquerda, ele desce de novo. Então, além de vir o volume habitual, que tem que descer mesmo ali para o ventrículo, ainda vem esse volume de sangue que havia subido ali por conta da regurgitação na mitral, né? E a mesma coisa na regurgitação aórtica. Então, no momento da sístole ventricular, ao invés do sangue ir embora pela aorta, como está acontecendo a regurgitação na válvula aorta, então, na válvula aórtica, então o sangue, ao invés dele ficar, ele volta de novo para o ventrículo, então vai sobrecarregando. A princípio, essa pré-carga aumentada, ela vai gerar ali uma dilatação, uma adaptação do ventrículo, né, por conta da complacência dos miócitos, né, que é a elasticidade ali do miocárdio, né, então ele dá uma dilatada ali, né, gerando ali uma adaptação do coração, tentando conseguir colocar todo o sangue ali dentro. Só que, a princípio, se esse processo acontecer gradualmente, o indivíduo fica assintomático, mas com a evolução do processo, com a persistência dessa pré-carga aumentada, se a gente não intervir a tempo, o paciente ele vai evoluir também com hipertrofia de ventrículo esquerdo, né? E a partir daí vai haver todas as repercussões que a gente já conversou ali no caso da pós-carga aumentada, né? Então começa a ter degeneração, apoptose, isquemia, né? Enfim, vai prejudicar o paciente, ele vai evoluir com a disfunção cardíaca. Uma outra causa de remodelamento cardíaco, pessoal, é o aumento crônico da frequência cardíaca, né? Como, por exemplo, uma fibrilação atrial crônica de alta resposta ventricular. Então, isso pode levar também o coração a sofrer com todo o processo, mecanismo de remodelamento e ficar insuficiente. É o que a gente chama de taquicardiomiopatia, e com a correção da arritmia a gente consegue também reverter esse processo. A gente tem aí também o remodelamento cardíaco que vai acontecer após o infarto agudo do miocárdio, né? Porque vai acontecer no momento em que o paciente tem um infarto, aquele infarto transmural, né, que são aqueles que a gente vai ter o supra do ST, a presença da onda Q, a gente vai ter então ali a necrose, né, dos segmentos, de um determinado segmento, sobrecarregando os demais segmentos miocárdicos, né, então, por conta dessa sobrecarga daquele segmento que ficou, vai começar a acontecer todo esse processo aí de remodelamento que a gente já conversou, e o coração acaba ficando também insuficiente. Com vocês também, né, pessoal, não é somente essa questão de pós e pré-carga aumentada, questão do infarto agudo do miocárdio, com necrose de segmento cardíaco, sobrecarregando os demais segmentos. Tem também os fatores neuromorais por trás, que interferem bastante nessa questão do remodelamento cardíaco, né, principalmente a angiotensina 2-aldosterona e a noradrenalina, que vão ficar estarão aumentadas nessas situações, né? Então, assim, pessoal, o que vai acontecer é que, no caso de um coração já muito doente, que vai haver um comprometimento da fração de ejeção, que vai começar a ficar diminuído, o corpo ele não entende que o problema é um coração doente, começa a achar que o problema é falta de volume, né? Isso vai gerar ali uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai culminar com uma retenção de sódio e água, e essa retenção de sódio e água vai gerar uma sobrecarga ainda maior de um coração que já está doente, né? O coração está custando a dar conta daquele volume habitual, normal, e aí você tem uma retenção de líquidos, né? Sobrecarrega o coração ainda mais, um coração que já estava doente. Outro ponto importante, né, pessoal, vinculado a essa parte aqui dos fatores neuromorais, né, na insuficiência cardíaca, é o fato de que tanto a vasopressina, né, o ADH, quanto a noradrenalina e a angiotensina 2, eles são vasoconstritores potentes, né, então, além de tudo, o paciente ele ainda vai ficar vasoconstricto, né, desencadeando o quê? Um aumento da pós-carga, né, então esse processo ele também vai estar acontecendo aqui
na insuficiência cardíaca pela elevação desses fatores neuromorais, tá? Por que é importante a gente entender todo esse processo fisiopatológico relacionado ao remodelamento cardíaco? Né? Porque dessa maneira a gente entende toda a implicação terapêutica, né? Porque se você entra ali com medicações, por exemplo, que diminuam a pré-carga, tanto a pré-carga, né, no caso de diuréticos, quanto a pós-carga, que são os vasodilatadores, você alivia os sintomas daquele paciente. Uma outra opção também são os inotrópicos, né, por exemplo, o digital. Pode também aliviar os sintomas do paciente. E também medicações que a gente entende que tem as medicações que vão aumentar a sobrevida do paciente, né? Que são aquelas medicações que vão intervir nesses fatores neuromorais. Você tentar impedir esse mecanismo, essa atuação dos fatores neuromorais, você acaba retardando o processo de remodelamento cardíaco e melhorando consideravelmente o prognóstico desses pacientes. Sobre a epidemiologia na insuficiência cardíaca, nós não temos muitos estudos brasileiros, tá? Então, assim, as informações que eu vou passar aqui são praticamente todas relacionadas a estudos americanos mesmo. Então, tem ficado cada vez mais comum, né? E ela é uma doença responsável aí por uma parcela considerável de óbitos que acontecem por conta de doenças cardiovasculares, né? Esses estudos americanos, eles mostraram também que a gente tem, em média, cerca de 23 milhões de portadores de insuficiência cardíaca, independente do grau, né? Algum grau de insuficiência cardíaca no mundo inteiro. Uma informação não tão importante, cerca de 4,7 milhões desses portadores estão nos Estados Unidos, e em países desenvolvidos, cerca de 1,5% a 2% da população são portadoras de algum grau, né, de insuficiência cardíaca, e esse número ele fica ainda maior em pacientes com mais de 65 anos de idade. Ele sobe para cerca de 6 a 10% nesses indivíduos, né, idosos. A gente tem também, né, segundo estudos americanos, que ocorre em média 1 milhão de internações anuais por conta de insuficiência cardíaca. Em relação à diferença entre homens e mulheres, a incidência ela é maior em homens, mas a prevalência ela tende a ser muito próxima, né, entre homens e mulheres, porque a mulher ela tende a ter uma sobrevida maior do que os homens, né? Um ponto interessante é que os avanços da terapêutica elas têm colaborado para o aumento, né, da prevalência da insuficiência cardíaca, porque a gente tem conseguido aumentar aí a sobrevida de pacientes pós-IAM, pacientes com doenças orovalvares graves, né? Então, é claro, esses pacientes acabam desenvolvendo a insuficiência cardíaca, e como a gente consegue aumentar a sobrevida desses pacientes, acaba que a gente colabora para o aumento da prevalência de pacientes com insuficiência cardíaca. Estudos feitos no Brasil, a gente está bem carente aí, né? Aqui na apostila cita um estudo que foi feito em Niterói, que citou que, em média, 6,3% dos óbitos que aconteceram no estado de São Paulo foram por conta de insuficiência cardíaca. Sintomas característicos da insuficiência cardíaca, a gente tem duas alterações básicas, né, na insuficiência cardíaca que vão desencadear, né, todos os sinais que são perceptíveis aí nesses pacientes portadores da insuficiência cardíaca. Então, primeiro é um débito cardíaco insuficiente, já que o coração ele não consegue bombear o sangue da maneira adequada, né, vai havendo ali um comprometimento do débito cardíaco que pode acontecer nas duas situações, né? Tanto na insuficiência de ventrículo direito quanto na insuficiência de ventrículo esquerdo. E a outra alteração básica é a síndrome congestiva, né? Porque todo aquele aparelho circulatório que precede o ventrículo acometido, ele começa a ficar prejudicado, né? Vai haver ali um acúmulo de sangue nessas estruturas desse aparelho circulatório que precede o ventrículo acometido. Então, por exemplo, o ventrículo, no caso da insuficiência de ventrículo esquerdo, vai ter um comprometimento pulmonar, né? Uma congestão do pulmão, porque a gente vai ter ali as veias pulmonares tentando levar o sangue oxigenado do pulmão de volta para o coração, né? Ali para o átrio esquerdo e depois para o ventrículo esquerdo. E esse coração estando insuficiente, a gente não consegue ter a ocorrência adequada desse mecanismo, então começa a haver um acúmulo de sangue nessas estruturas, né? Veno capilar pulmonar. Um acúmulo de sangue nessas estruturas gera ali uma
o extravasamento, né, de plasma para o interstício e uma congestão pulmonar, né. E no caso do ventrículo direito, ele estando insuficiente, uma causa importante dessa insuficiência de ventrículo direito é a hipertensão pulmonar, né? Então, ele estando insuficiente, começa a comprometer, a gerar um acúmulo de sangue no sistema veno-capilar sistêmico, né? De maneira geral. Então, começa a ter um acúmulo ali de sangue na veia cava e, enfim, de maneira generalizada, o paciente vai ter congestão. Você vai conseguir observar isso principalmente através de uma turgência jugular, né? A gente consegue observar também uma hepatomegalia congestiva, edema em membros inferiores. Para ter uma noção, né, a manifestação clínica desses pacientes está muito relacionada com o lado do coração que foi afetado, né, se foi ventrículo esquerdo ou direito. De maneira geral, a insuficiência ventricular esquerda a gente consegue observar. O paciente ele vai queixar de dispneia aos esforços, de cansaço intenso aos esforços, uma estertoração pulmonar, né, como eu já falei para vocês, vai acontecer essa congestão pulmonar. O clássico da insuficiência cardíaca, que é a dispneia paroxística noturna, né, e derrame pleural. Agora, na insuficiência cardíaca direita, a gente já vai conseguir observar também cansaço aos esforços, uma turgência jugular, como já expliquei para vocês, um refluxo hepatojugular, né, que é aquela situação que a gente palpa o fígado do paciente e consegue observar o sangue refluindo aqui pela jugular, né, hepatomegalia, ascite, derrame pleural e um edema que é gravidade dependente, né, principalmente em membros inferiores e, no caso dos homens, em bolsa escrotal. Então, quanto maior, mais grave for a insuficiência cardíaca, mais edemaciado esse paciente vai ficar. Situações em que a gente tem a insuficiência de ventrículo esquerdo associada à insuficiência de ventrículo direito, a gente vai ter o clássico, né, da insuficiência cardíaca congestiva, né? Então, o paciente ele vai chegar lá com sintomas muito característicos, com sinais muito característicos para você no exame físico e vai queixar também, né? Então, o que é exatamente essa ICC, insuficiência cardíaca congestiva? Os principais sintomas são cansaço aos esforços, porque o paciente ele não tem um débito cardíaco satisfatório, então começa a faltar nutrição para os tecidos, qualquer coisinha ele começa a ficar cansado, tá? Dispneia, então, como eu já falei para vocês, o pulmão ele começa a ficar encharcado, então o paciente vai ficando dispneico, com muita falta de ar. Retenção de líquidos por conta da congestão sistêmica, né, que acontece por conta da insuficiência do ventrículo direito. É isso, então, insuficiência cardíaca congestiva a gente trata principalmente com diuréticos. Então, mais uma vez, reforçando aí essa questão de insuficiência de ventrículo esquerdo e direito, é muito mais comum a insuficiência de ventrículo esquerdo, tá, pessoal? Porque uma das principais causas da insuficiência de ventrículo esquerdo são doenças muito comuns, como, por exemplo, a hipertensão arterial e as coronariopatias, que são as principais causas e a gente vê o tempo inteiro, né? Então, acaba que, principalmente por conta disso, a principal causa de insuficiência cardíaca é a ventricular esquerda, né, que o paciente normalmente se apresenta com a dispneia aos esforços, né, o cansaço aos esforços, que, como eu já falei para vocês, acontecem pelo débito cardíaco insuficiente, começa a faltar nutrição ali para a musculatura esquelética, o paciente ele tem uma intolerância mesmo a atividades, a qualquer tipo de esforço, ele começa a ficar com uma certa astenia, cansaço, fadiga mesmo, tá? A esforços, e ele também vai ter aquele quadro, aquela síndrome pulmonar, como eu já falei para vocês, vai se manifestar com a dispneia, né, com uma falta de ar, uma ortopneia, que é aquela dificuldade respiratória que o paciente tem quando ele fica na posição supina, então muitas vezes ele precisa colocar vários travesseiros ali para ele conseguir ficar na posição sentada, né, justamente por conta dessa ortopneia. E em casos mais graves, a dispneia paroxística noturna, né, que é o clássico da insuficiência cardíaca, e são aquelas situações em que o paciente ele vai acordar cerca de 1 a 3 horas depois de sono, né, ele acorda com um ataque de dispneia muito forte, muito intensa, e muitas vezes associada a tosse e até a sibilos, né, por conta de uma broncoconstrição reflexa, que a gente chama até de asma cardíaca. Né? Então, pode acontecer também.
Sobre a insuficiência de ventrículo direito, que é aquele quadro de congestão sistêmica que esse paciente vai apresentar, né, muito edema de membros inferiores, turgência, né, jugular, regurgitação, hepato, jugular, até congestão pulmonar também, né, que pode acontecer na insuficiência de ventrículo direito. Pode acontecer, inclusive, a congestão pulmonar também, né, que tem essa observação aqui na apostila, eu achei até interessante, não sabia, que fala que as veias pleurais elas drenam tanto para a circulação pulmonar quanto que para a sistêmica também, tá? Então, por esse motivo ali a congestão da artéria pulmonar, das artérias pulmonares, acabam também gerando essa possibilidade aí de congestão pulmonar, tá? Nesses pacientes portadores de insuficiência de ventrículo direito. Pode acontecer nas duas situações, né? Então, mas assim, o que a gente espera da evolução desses pacientes com insuficiência cardíaca, no caso agora falando da mais comum, da insuficiência de ventrículo esquerdo, é que ele evolua com o decorrer do tempo, que ele evolui com a insuficiência de ventrículo direito, tá? Inclusive, a principal causa de insuficiência de ventrículo direito é a insuficiência de ventrículo esquerdo, tá, pessoal? Por conta desse mecanismo retrógrado que acontece ali, pela sobrecarga, né, do sistema veno-capilar pulmonar, no caso da insuficiência de ventrículo esquerdo, por conta de um mecanismo retrógrado, a gente acaba tendo ali impacto nas artérias pulmonares também, que começam a sofrer vasoconstrição, fibrose, enfim, no final das contas, esses pacientes começam a desenvolver uma hipertensão pulmonar, que, como eu já comentei com vocês, vai levar também esse paciente a uma insuficiência de ventrículo direito, tá bom? Então, esses pacientes vão começar a ter o quadro clínico também, né, edema generalizado, enfim, a gente já conversou sobre isso. Eu acho válido destacar também a questão das miocardiopatias, né, que são aquelas situações em que o indivíduo ele pode desenvolver a insuficiência ventricular esquerda e direita concomitantes desde o início do quadro. Em relação à miocardiopatia por doença de Chagas, o comum é que o indivíduo ele tenha sinais clínicos mais acentuados, mais evidentes de insuficiência de ventrículo direito, tá? A gente tem também alguns casos de insuficiência de ventrículo direito isolado, né, que pode acontecer em situações como o infarto de ventrículo direito ou a cor pulmonale, que são aquelas situações em que o indivíduo vai evoluir com insuficiência de ventrículo direito, secundário a uma pneumopatia que cursa com uma hipertensão pulmonar, né? Algumas observações importantes, tá, pessoal? Que o paciente que tem insuficiência de ventrículo esquerdo sem a insuficiência de ventrículo direito concomitante, ele pode ter achados clássicos da insuficiência de ventrículo direito, tá? Como a turgência jugular e o refluxo hepato-jugular. Por quê? Por conta da interdependência do septo, tá? Interventricular, ou seja, o aumento de pressão dentro do ventrículo esquerdo pode se transmitir, normalmente se transmite para o ventrículo direito. Então, por conta disso, a gente pode ter esses achados na insuficiência de ventrículo esquerdo isolada. É uma observação importante, tá? Outro ponto, a estertoração pulmonar ela é mais comum na congestão pulmonar aguda, tá? Ou na crônica agudizada. O derrame pleural ele é quase sempre maior à direita e ele é do tipo transudato, tá bom? Inclusive, a insuficiência cardíaca ela é a principal causa de derrame pleural transudativo. Lembrando, né, gente, que do tipo transudato é aquelas situações em que a gente tem o LDH e proteína baixos. Interessante, importante, é que todos os sinais e sintomas da síndrome congestiva, eles respondem muito bem ao uso de diuréticos, principalmente o furosemida, tá bom? Bom, pessoal, então ontem ficou muito tarde e eu precisei continuar a gravação desse vídeo de insuficiência cardíaca no dia seguinte, por isso a mudança de cenário, tá? Vamos começar falando sobre a insuficiência cardíaca aguda, né? Aquela insuficiência cardíaca que se instala abruptamente. Ela é bem mais grave, né? Potencialmente fatal, porque até agora a gente conversou sobre os casos de insuficiência cardíaca crônica, né? Aquelas que vão se instalando aos poucos, que vai tendo uma evolução progressiva do quadro. O paciente ele tem um tempo assim, de se adaptar àquela situação.
Agora, a insuficiência cardíaca abrupta não, tá? Aguda não, ela acontece de maneira súbita, o paciente não tem aquele período de adaptação, ela, como a gente já conversou, ela é bem grave, tá? A principal causa de insuficiência cardíaca aguda é o infarto agudo do miocárdio, mas nós temos outras causas possíveis aí, como por exemplo, uma miocardite, uma endocardite infecciosa com destruição valvar. E um outro exemplo é a crise hipertensiva grave, tá? Pode levar o paciente também a uma insuficiência cardíaca aguda. E aí, pessoal, como que esses pacientes vão chegar para você, esses pacientes que vão desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca aguda? Ele pode chegar apresentando, então, um quadro clínico de edema agudo de pulmão, né? Então, ele vai chegar com um ataque de espineia, uma ortopneia importante, então ele não consegue ficar deitado de jeito nenhum. Cianótico, diaforese, extremidades frias, vai estar apreensivo, taquicárdico, com estertoração pulmonar, né, nos 2/3 inferiores do tórax, expectoração rósea, né, que é um achado bem característico de edema agudo de pulmão. Mais para frente, se der tempo, a gente vai conversar sobre a abordagem nesses pacientes com edema agudo de pulmão. E uma outra apresentação clínica mais grave, né, uma outra possibilidade de se chegar ali para vocês, esses pacientes que desenvolvem uma insuficiência cardíaca aguda, são aqueles mais graves, né, que vão chegar com um quadro de choque cardiogênico para você. Então, como é que esses pacientes vão estar? Né, como que eles vão se apresentar? Com sinais de choque, tá? Então, ele vai estar muito fraco, apresentando confusão mental, diaforese também, extremidades frias, oligúria, taquicardia, pressão sistólica vai estar muito baixa, inferior a 90 milímetros de mercúrio. E em relação aos sinais de congestão pulmonar, eles podem ou não estar presentes, tá? Todo paciente, como a gente já conversou, né, pessoal, a principal causa de insuficiência cardíaca aguda é o infarto agudo do miocárdio, então todo paciente que infarta, a gente tem que classificá-lo de acordo com a sua função ventricular, que é o KILIP, né? O KILIP ele vai de 1 a 4. E como que é feita essa classificação? Essa classificação como eu já falei, ela vai de acordo com a função ventricular e ela ajuda a gente a prever aí qual que é a possibilidade de mortalidade daquele indivíduo. Então, dependendo do grau de acometimento do ventrículo. O KILIP-1, o paciente ele não tem clínica, né? Ele não tem evidência de insuficiência ventricular esquerda, então ele não vai ter dispneia, não vai ter terceira bulha, não vai ter estertoração de pulmões. Aqui nos pulmões, né, no hemitórax, no terço inferior de hemitórax, e aqui a mortalidade é bem baixa, gira em torno de 6%. Agora no KILIP-2 o paciente ele já vai apresentar uma certa dispneia, a gente consegue auscultar estertor, tá? No terço inferior do hemitórax. No KILIP-3 o paciente ele já vai... a mortalidade no KILIP-2 gira em torno de 17%, tá? No KILIP-3 o paciente ele já vai apresentar um quadro de edema agudo de pulmão, nós já conversamos sobre isso, a mortalidade aqui gira em torno de 38%, e o KILIP-4, que é o mais grave, o paciente já vai apresentar com sinais de choque cardiogênico, tá? Aqui, mortalidade bem importante, como eu já comentei com vocês, é uma situação bem grave, mortalidade de em torno de 81%, tá bom? A gente entender que a dispneia desses indivíduos com insuficiência cardíaca, ela está muito mais relacionada não somente aos altos níveis de pressão, de enchimento ventricular, tá? Mas principalmente a velocidade que acontece esse aumento da pressão de enchimento, tá bom? Vamos falar agora então sobre as insuficiências cardíacas com fração de ejeção reduzida e depois a gente vai falar sobre a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Começando então falando aqui sobre a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é a antiga conhecida insuficiência cardíaca sistólica, né? Antigamente as pessoas usavam mais esse termo, ainda é muito usada, mas isso está entrando em desuso, tá? Atualmente a gente utiliza mais esse termo de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então, o que vai acontecer é uma redução da fração de ejeção por conta de um comprometimento, por conta do comprometimento contrátil mesmo do coração. Tem que levar a voz porque minha casa nunca tem silêncio por causa dos cachorros, né? Então, vai haver uma redução global, né, da força contrátil do miocárdio. Por esse motivo, claro que vai haver uma redução
do volume de sangue que é ejetado do coração, né, que é a fração de ejeção. Isso vai acontecer principalmente por conta de uma perda de tecido do miocárdio, que vai acontecer secundária à fibrose, né, que vai acontecer por conta de um infarto, de uma isquemia, e também por conta da degeneração miocárdica, né, a gente já conversou sobre ela, que acaba sendo secundária à sobrecarga, né, dos ventrículos, e também secundária a doenças primárias do miocárdio, né, as cardiomiopatias. Então, por conta dessa fração de ejeção reduzida, começa a ficar, como o coração não consegue ejetar o volume de sangue que ele deveria, né, a fração de ejeção normal, ela se encontra entre 50% a 65%, então quando o coração ele não consegue enviar esse volume de sangue adequado, vai ficando sangue retido ali dentro daquele ventrículo que começa a ir ficando dilatado, né? E por conta dessa dilatação e desse volume de sangue extra que vai ficando retido dentro do coração, a gente tem também um aumento do volume sistólico e diastólico final. E quando que a gente vai considerar a fração de ejeção do coração como reduzida, né? Eu já conversei com vocês que o normal gira em torno de 50% a 65%, mas isso aí também é controverso, né? Vai depender da referência, porque no Harrison consta que a fração de ejeção ela está reduzida quando menor ou igual a 40%. Né? Já as diretrizes brasileiras adotam que menor do que 50%, né? Aí a fração de ejeção já estaria reduzida, ficar atento a essa controvérsia, esses pontos controversos aí. As principais causas, então, né, mais uma vez reforçando isso daqui, em relação às principais causas de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida nos casos agudos, a gente já conversou, né, infarto agudo do miocárdio é a principal causa. Segunda causa principal, síndrome coronariana aguda sem o IAM. Outras causas possíveis, miocardite aguda, endocardite infecciosa, rotura espontânea da cordálea e anemia aguda grave. Um outro caso importante também, né, de insuficiência cardíaca com redução de fração de ejeção aguda, seriam aqueles pacientes portadores de uma insuficiência cardíaca crônica que a gente faz uma suspensão abrupta dos medicamentos, né, desses pacientes, que nesse caso já seria uma insuficiência cardíaca crônica, insuficiência cardíaca crônica agudizada, né, por conta da suspensão dos medicamentos. Agora, causas de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida crônica, né, as principais são duas as etiologias principais, tá? Que é a doença arterial coronariana e a hipertensão arterial sistêmica. A gente já conversou sobre o motivo dessas duas situações levarem esse paciente a uma insuficiência cardíaca, né, como a redução da fração de ejeção. No caso da doença arterial coronariana, por conta da fibrose, isquemia dos segmentos do miocárdio, né, global, que vai ficando uma isquemia global que vai comprometendo ali, enfim, a fração de ejeção, né. Aí a gente tem a hipertensão arterial sistêmica também, que eu já conversei sobre isso com vocês. Ela vai gerando uma sobrecarga, né, ventricular. Então, a princípio há uma hipertrofia. Essa hipertrofia, a princípio, ela é até compensatória benéfica, mas com o tempo esse aumento da parede vai sofrendo isquemia também, né, e degeneração, apoptose, que acaba evoluindo também com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, já que vai perdendo aqueles miócitos vão perdendo função, né, vão morrendo. E são as duas principais causas, tá? Em casos crônicos, parece que a hipertensão arterial ela é uma causa mais relevante aí, mas isso não ficou muito claro aqui para mim não, tá bom? E tem as duas situações, né? O indivíduo ele é portador dos dois problemas, tanto da isquemia quanto da hipertensão, que juntas acabam desencadeando esse problema nele. Outras causas, miocardiopatia dilatada idiopática, ela é a terceira causa aí responsável pela insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida crônica. Esse probleminha aqui, né, miocardiopatia dilatada idiopática, são aqueles indivíduos que são portadores desse problema, né, dessa doença cardíaca, mas ainda não houve, assim, ninguém conseguiu identificar o motivo desses pacientes serem portadores, tá? Alguns estudiosos, alguns pesquisadores têm relacionado isso a algumas infecções virais no passado.
E outras causas possíveis, né? Miocardiopatia dilatada secundária, são aquelas situações em que se reconheceu a causa da miocardiopatia dilatada, como por exemplo a doença de Chagas. Outras causas, valvopatias e taquicardiomiopatia, a gente já conversou sobre elas também, o porquê que elas vão desencadear uma insuficiência cardíaca nesses pacientes. Sobre a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, é aquela situação então que a fração de ejeção ela vai estar superior a 40%, a 50%, vai depender da referência. Clássico, né, de que a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida ela é maior, né, a frequência dela, ela é mais encontrada aí na população. Estudos mais recentes têm mostrado que não, tá? Que a frequência cardíaca com fração de ejeção preservada ela tem se igualado aí, tá? O número de portadores de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Alguns mostram até um certo predomínio, tá? Dessa insuficiência cardíaca que era antigamente chamada de diastólica, ainda frequentemente chamada de diastólica, mas que tem entrado em desuso, como eu já comentei com vocês. Então aqui o que vai acontecer, pessoal, é um comprometimento do enchimento ventricular, tá? E normalmente por uma sobrecarga de pressão do enchimento. Mas assim, a fração de ejeção, como o próprio nome diz, vai estar preservada, não vai estar comprometida, tá? Pode acontecer dela estar até aumentada, de chegar em torno de 70% aí de fração de ejeção. Um outro ponto interessante aqui nos pacientes portadores de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é o fato de que a atuação neuromoral é menos pronunciada, né? Então a gente tem uma atuação menos importante aqui da angiotensina 2, da aldosterona, da noradrenalina, e por esse motivo esses pacientes acabam ficando menos vasoconstrictos e menos hipervolêmicos quando comparados àqueles pacientes que têm o comprometimento da fração de ejeção, né? Então, é muito comum idosos com hipertensão arterial, principalmente do sexo feminino, e também tem uma relação importante com a fibrilação atrial, tá? Esse tipo de insuficiência cardíaca aqui, com a fração de ejeção preservada. Então, as principais causas são a hipertensão arterial, principalmente naquele momento em que a gente tem a hipertrofia de ventrículo, né? Então, essa hipertrofia de ventrículo, ela interfere na questão da complacência e do relaxamento ventricular, compromete por esse motivo, é a principal causa. Doença arterial coronariana aterosclerótica, mesma coisa, também compromete a questão da complacência e do relaxamento do ventrículo. E outras causas também aí, a gente tem a miocardiopatia hipertrófica, miocardiopatia restritiva, pericardite constritiva como causas possíveis aí para essa insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Pessoal, a gente conversou até aqui sobre a insuficiência cardíaca de baixo débito, né? Então, tudo que a gente falou até agora se aplica a essa situação de baixo débito, onde o paciente ele vai manifestar uma condição clínica relacionada a isso, então cansaço dos esforços, dispneia importante, enfim, tudo que a gente já viu até agora, que é uma condição mais relacionada à hipertensão arterial, doença arterial coronariana, valvopatias, tá? Só que a gente tem também o que a gente chama de insuficiência cardíaca de alto débito, né? Que está mais ligada a estados hipercinéticos, como por exemplo a tireotoxicose, beriberi, fístulas arteriovenosas, anemia. Então, nessas situações aqui, apesar do débito cardíaco vai estar normal, ainda não vai ser o suficiente para suprir as necessidades daquele indivíduo por conta dessa condição. E aí ele vai apresentar, então, por isso, essas manifestações clínicas, tá? De cansaço, de dispneia aos esforços e pode até apresentar congestão, né? A diferença é que esses pacientes eles não vão se apresentar vasoconstrictos, tá? Normalmente eles terão uma vasodilatação, por esse motivo terão extremidades quentes, estarão com uma pressão de pulso normal ou até elevada, estarão taquicárdicos, tá bom? É a grande diferença aí para a insuficiência cardíaca de baixo débito. Em relação a essas causas clássicas aí de insuficiência cardíaca de alto débito, vale a pena comentar sobre o beriberi, né, que é uma doença que vai acontecer devido à carência de tiamina, né, a vitamina B1, que é muito comum em alcoólatras e também em crianças desnutridas, né, em desnutridos, principalmente crianças. Então esses indivíduos vão apresentar um quadro clássico de insuficiência, na verdade vão apresentar um quadro que vai lembrar a insuficiência cardíaca, mas não vai ser tão típico, né, não vai ter aquelas características
tão clássicas da insuficiência cardíaca que a gente encontra, né, no caso da insuficiência cardíaca de baixo débito. E aí aqui na apostila eles citam uma questão da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Campinas para tentar exemplificar isso, que eu achei bacana, tá? Eles só simplesmente citam um paciente de 44 anos, alcoolista, que chega no pronto-socorro com um cansaço muito grande aos esforços, uma astenia que tem piorado nos últimos dias. E no exame físico você não encontra nada demais além de ritmo de galope, tá? Na ausculta cardíaca. E é isso, o paciente não tem nenhum sinal de congestão, enfim. Mas ele ressaltou o fato de ser alcoólatra, né? E é isso, aí por conta do quadro clínico a gente acaba lembrando um pouco da questão da insuficiência cardíaca, citou que é o paciente alcoolista, a gente tem que lembrar do beriberi, né? Uma doença que vai acontecer por conta da tiamina, e a conduta nesses casos é repor a tiamina imediatamente. A insuficiência cardíaca é clínico, né? De acordo com os critérios de Framingham, basicamente clínico. Claro que depois de diagnosticado a gente pede uma série de exames de rotina aí para avaliar outros pontos que estão bastante associados à insuficiência cardíaca, né? Tanto como fatores causais como doenças que podem vir como consequência da insuficiência cardíaca. Então, em relação ao diagnóstico, né, de acordo com os critérios de Framingham, a gente tem os critérios maiores e os menores. Os critérios maiores são dispneia paroxística noturna, lembrando que os critérios maiores são aqueles que são muito assim relacionados com o coração, tá? Que são assim, bem específicos, bem sugestivos de insuficiência cardíaca, tá? Então, dispneia paroxística noturna, turgência jugular patológica, estertoração pulmonar, cardiomegalia, edema agudo de pulmão, presença de B3, né, da terceira búblia, pressão venosa central superior a 16, refluxo hepatojugular, perda de mais de 4,5 kg com o uso de medicação diurética. Esses são os critérios maiores. E agora os critérios menores são edema maleolar bilateral, tosse noturna, dispneia aos esforços, hepatomegalia, derrame pleural, diminuição da capacidade vital e uma frequência cardíaca superior a 120 batimentos por minuto, tá? Aqueles pacientes que apresentarem 2 critérios maiores ou um maior e um menor, a gente pode fechar diagnóstico de insuficiência cardíaca. E aí a gente entra tem uma série de exames que são obrigados, né, no acompanhamento desses indivíduos com insuficiência cardíaca, que são hemograma completo, eletrólitos, incluindo cálcio e magnésio, ureia e creatinina, que é a função renal, porque a doença renal ela está muito relacionada, a insuficiência renal ela está muito relacionada, ela vem como uma consequência da insuficiência cardíaca, né? Glicemia, porque glicemia e lipidograma completo, porque as duas situações, tanto o diabetes quanto a hipercolesterolemia, elas estão bastante relacionadas também com a insuficiência cardíaca. Função hepática, TSH, aqui o TSH para ver, principalmente naqueles pacientes portadores de insuficiência cardíaca sem uma causa bem estabelecida, né? É bom a gente dar uma avaliada aí na função tireoidiana. Eletrocardiograma, porque apesar dele não ser diagnóstico, ele mostra algumas coisas que são sugestivas, né? Aumento das câmaras cardíacas, uma hipertrofia de ventrículo e até achados assim que podem mostrar uma possível causa, como por exemplo o infarto, né? Presença de onda Q patológica, enfim. E o raio-x de tórax também entra, tá? Nos exames aí que devem fazer parte do acompanhamento do paciente portador da insuficiência cardíaca. Tem também o ecocardiograma com Doppler, né? Bidimensional com Doppler, que é indispensável para o acompanhamento desses pacientes. Apesar de que aqui no Distrito Federal isso é um problema sério, né? Porque todo paciente que eu fecho o diagnóstico de insuficiência cardíaca, que eu preciso do ecocardiograma, é um obstáculo que eles colocam, uma dificuldade que no final das contas eu não consigo, eu até desisto. Vejo se o paciente consegue fazer pelo particular. Se eles não têm condições, acabam ficando sem o exame mesmo, tá? Tá difícil. Sobre o raio-x de tórax na insuficiência cardíaca, né, ele pode servir como um grande auxílio diagnóstico. Quando ele for bem feitinho, a gente consegue
visualizar na incidência em PA, né, póstero anterior, um achado que é muito característico do portador de insuficiência cardíaca, porque provavelmente ele vai estar congesto, né, com uma congestão pulmonar. E aí, nesses casos, a gente consegue observar uma inversão do padrão vascular pulmonar, né, porque um paciente normal, né, não portador de uma congestão pulmonar, ele apresenta na incidência póstero anterior, a gente consegue visualizar melhor a vascularização pulmonar ali na base dos pulmões, tá? Coisa que não vai acontecer nesse paciente congesto. Essa vascularização pulmonar, ela fica mais evidente nos ápices pulmonares, tá? É isso que a gente chama de inversão do padrão vascular pulmonar. Outros achados característicos de insuficiência cardíaca no raio-x de tórax são infiltrado intersticial, cardiomegalia, né, que é aquela situação que o coração ele vai estar com um diâmetro superior ao diâmetro de um hemitórax. Derrame pleural, normalmente maior à direita, né, que é sempre maior à direita, na verdade. E linhas B de Kerley, né, que são aquelas linhas, são linhas bem discretinhas que a gente consegue visualizar ali perpendiculares à pleura, mas nas bases de pulmões também são sugestivas, tá, de insuficiência cardíaca. Um outro exame interessante que a gente tem aí, né, para avaliação da insuficiência cardíaca é o peptídeo natriurético cerebral, né, o BNP. Ele não é específico da insuficiência cardíaca, mas ajuda a gente em algumas situações específicas, tá? E, enfim, ele eleva, tá? Quanto pior for a doença, mais elevado fica o BNP. Nesses casos, mais específico fica para a insuficiência cardíaca e indica também um pior prognóstico para esses pacientes, tá? Só que apesar dessa relação, né, como eu já falei para vocês, ele não é específico, ele pode se levar em outras situações, como por exemplo idade avançada, insuficiência renal, tá? A gente não faz a solicitação do BNP para diagnóstico, nem diagnostica o paciente com insuficiência cardíaca por ele estar elevado isoladamente, tá? Ele serve mais para esclarecer em casos de dúvidas diagnósticas, por exemplo, um paciente que chega na emergência descompensado com uma dispneia intensa, e aí você ficou em dúvida se o caso desse paciente é uma insuficiência cardíaca descompensada, né? Por exemplo, um paciente portador de DPOC e insuficiência cardíaca, você não sabe se aquela dispneia dele está relacionada a uma DPOC exacerbada ou uma insuficiência cardíaca descompensada. Aí, nesses casos, o peptídeo natriurético cerebral, ele pode ser uma boa, né, para ajudar você a fazer um diagnóstico diferencial. Então, lembrar disso, tá, pessoal? Dessa indicação específica. E lembrar que quanto mais elevado for os níveis séricos, né, de BNP, mais específico ele fica para a insuficiência cardíaca e pior é o prognóstico desse paciente. A classificação do paciente portador de insuficiência cardíaca, a gente tem duas classificações, né? A classificação funcional, que é o NIRA, e a classificação evolutiva, que é aquela situação que a gente vai classificar o paciente sendo A, B, C ou D. É muito importante a gente saber essa classificação, porque é com base nela que a gente vai determinar qual que é o tratamento, tá, desse paciente. Então, o paciente, começando aqui pela classificação evolutiva do paciente, o paciente A é um paciente que ainda não está doente, mas ele tem fatores de risco para desenvolver insuficiência cardíaca. O paciente classe B, ele já tem a doença cardíaca, mas ele é assintomático, tá? Ele tem insuficiência cardíaca, mas é assintomático. O classe C tem insuficiência cardíaca, mas já está assintomático. E o paciente classe D, ele é um paciente refratário ao tratamento, tá? E a classificação funcional, que é o NIRA, a gente vai classificar esse paciente de acordo com o aparecimento da dispneia dele, tá? Então, o paciente NIRA 1 é um paciente que não tem sintomas à realização de esforços habituais. O NIRA 2, ele tem sintomas à realização de esforços habituais. O NIRA 3, ele tem sintomas, né? Ele tem dispneia aos pequenos esforços, e o NIRA 4, ele tem dispneia em repouso, tá bom? Agora, então, sobre tratamento da insuficiência cardíaca, a gente tem as medicações que aumentam a sobrevida e as medicações sintomáticas. É importante a gente saber quais são, tá? Então, das medicações que aumentam a sobrevida, a gente tem o Zieca e o BRA, né, os inibidores da enzima conversora da angiotensina 2, e o
bloqueador do receptor da angiotensina. Como eu já falei para vocês, a angiotensina ela tem uma participação importante no processo de remodelamento cardíaco, assim como a aldosterona, né? E é por isso que a gente tem também, como uma das medicações que aumentam a sobrevida, o antagonista da aldosterona, que é a espironolactona, também conhecida como aldactone. E outra droga que aumenta a sobrevida do paciente é o beta-bloqueador, porque ele atua na questão da descarga adrenérgica, diminuindo a frequência cardíaca, sobrecarregando menos esse coração. E a hidralazina associada ao nitrato também, tá, pessoal? Porque eles são vasodilatadores periféricos, então eles vão atenuar aquela questão do fato do paciente ficar com essa vasoconstrição periférica, que gera uma sobrecarga volêmica ainda maior para o coração, né? Eles atuam nisso também. E de medicações sintomáticas, a gente tem os diuréticos, porque eles diminuem o volume circulante, né, e atenuam a questão da congestão pulmonar. E o digital também, né, uma medicação inotrópica, que é também sintomática. Falando agora individualmente sobre cada uma das medicações, né, quando que a gente entra e quando que a gente contraindica. Mais pra frente, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês de maneira bem resumida como que a gente vai tratar de acordo com a classificação. Mas falando aqui de um por um para vocês, tá, pessoal? O IECA, né? O inibidor da enzima conversora da angiotensina. A gente vai entrar para todos os pacientes, mesmo que eles estejam assintomáticos. E a contraindicação para ele é pacientes que têm insuficiência renal, né? Ou estenose das artérias renais. Contraindicação ao uso do IECA. Beta-bloqueador, não é qualquer beta-bloqueador, que são medicações de escolha para insuficiência cardíaca. Então, nos casos da insuficiência cardíaca, a gente tem que priorizar o succinato de metoprolol, carvedilol ou bisoprolol. E aí a gente começa sempre com dose mínima e vai subindo até a dose máxima tolerada pelo paciente. É só assim que a gente consegue aumentar a sobrevida deles, tá bom? A gente tem que manter uma dose abaixo daquela dose que ele não tolerou, tá? Então a gente vai indicar para todos os pacientes e a gente só não vai indicar naqueles pacientes que estão agudamente descompensados, né, pessoal? A gente não pode entrar com beta-bloqueador no paciente muito congesto, agudamente congesto, porque a gente vai piorar ainda mais a situação dele. Então, nesses casos, o ideal é compensar primeiro a insuficiência cardíaca para depois entrar com beta-bloqueador. A espironolactona, a gente vai entrar para pacientes com classe funcional, né, NIRA 3 e 4, né, aqueles pacientes mais sintomáticos, e ele está contraindicado em pacientes com hipercalemia, né, então potássio acima de 5,5, nem pensar o Dactone. E a associação da hidralazina com nitrato, a gente vai entrar em negros, em classe funcional 3 ou 4, já em uso de ECA e beta-bloqueador. A associação desses dois também está indicada em pacientes que tem contraindicação ao uso do IECA-OBRA, né? Então não pode estar fazendo uso de nenhuma das duas medicações, a gente entra como medicação alternativa, associação da hidralazina com nitrato. E uma terceira indicação para essas duas medicações são aqueles pacientes sintomáticos em terapia padrão, tá bom? Então são essas as indicações e as contraindicações das medicações que aumentam a sobrevida da insuficiência cardíaca. Em relação aos BRA, né, os bloqueadores dos receptores da angiotensina, a gente vai entrar somente nas situações em que os pacientes forem realmente intolerantes aos IECA, tá? E é importante a gente se educar para isso, porque hoje em dia ninguém quer saber de IECA, todo mundo já vai direto nos BRA, porque os IECA tem muito efeito colateral, muitos efeitos colaterais, né? Então ninguém quer saber de captopril, enalapril, mas treinar essa mentalidade no tratamento dos pacientes com insuficiência cardíaca, tá, pessoal? Priorizar os IECA. Se eles não tiverem realmente se adaptado, por algum motivo, eles tiverem uma contraindicação, né, ou não tolerarem o IECA, aí a gente entra com os BRA, tá bom? Uma outra droga que aumenta a sobrevida é a ivabradina, que ela tem atuação de inibir canais iônicos e ela está indicada para os pacientes com classe funcional, né, o NIRA, de 2 a 4, já em uso dos IECA e dos beta-bloqueadores, porém com uma frequência cardíaca maior a 70 batimentos por minuto e com ritmo sinusal, indicação da ivabradina, tá?
Em relação às indicações das medicações sintomáticas, a gente entra com os diuréticos nos pacientes que estão muito dispneicos, que estão muito congestos, né, óbvio. A gente tem que priorizar a furosemida, que pode ser feita tanto via oral quanto EV. E que mais? A gente tem também o digital, né, como medicação sintomática, a digoxina e o deslanosídeo C. Ela está indicada para aqueles pacientes que são refratários com o uso das drogas mencionadas até o momento, então estão em uso da terapia padrão básica para insuficiência cardíaca e continuam sintomáticos, a gente associa o digital, tá? O benefício dele é que ele melhora os sintomas, afinal de contas é sintomático, e ele também diminui o número de internações. Ele está contraindicado naqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca diastólica pura e em casos de cardiomiopatia hipertrófica também. Pessoal, resumindo para vocês, dando uma enxugada bacana aqui em relação ao tratamento da insuficiência cardíaca sistólica, então a gente vai primeiro classificar o paciente, ver se ele é A, B, C ou D. O paciente A, lembrando, é o paciente que ele não tem doença, só fatores de risco. O B, ele já tem a doença, mas é assintomático. O C é um paciente sintomático. O D é o paciente refratário. Então, paciente classe A, a gente vai tratar os fatores de risco para insuficiência cardíaca, como, por exemplo, obesidade, hipertensão, diabetes, tá? Os pacientes classe B, a gente já vai entrar, que são portadores da doença, mas são assintomáticos. Então, a gente já vai entrar com os beta-bloqueadores e os IECA, quando não der IECA, o BRA, tá? Como eu já falei para vocês, essas duas medicações a gente entra mesmo que assintomáticos. Vai entrar para todos os pacientes portadores de insuficiência cardíaca, independente do caso, tá? Paciente classe C, aí vai depender, porque a partir da classe C, que é aqueles pacientes que são sintomáticos, a gente tem que avaliar o NIRA, quando que surge a dispneia dele. Se for um paciente NIRA 1, que é aquele paciente que ele não tem dispneia aos esforços habituais, a gente mantém só o beta-bloqueador com o IECA ou o BRA mesmo. Agora, se for um NIRA 2, a gente já associa o diurético, porque o paciente já está sintomático, então associa um diurético para ele. Se for NIRA 3 ou 4, aí a gente já vai começar a entrar com as outras drogas. Então, entra com a espironolactona, entra com a hidralazina associada a nitrato, digital, ivabradina, né, respeitando sempre essas indicações que a gente discutiu anteriormente. Em relação ao tratamento da insuficiência cardíaca diastólica, pessoal, se o paciente estiver sintomático, né, congesto, a gente entra com um diurético para ele e tratar também todos os fatores que podem interferir aí na questão da diástole cardíaca. Então, manter uma boa pressão, um bom nível pressórico, né, a PA dele tem que estar sempre abaixo de 130/8, manter uma boa frequência cardíaca e promover o tratamento da doença arterial coronariana, tá bom? É basicamente isso que eu tinha para falar sobre insuficiência cardíaca para vocês hoje. Tem muitos outros assuntos relacionados, mas se eu for fazer um vídeo comentando sobre absolutamente tudo, eu vou ter que fazer um vídeo aqui de 30 horas de duração, tá? É isso, gente. Espero ter ajudado. A minha referência foi a apostilinha do MED.